Rapaz, eu nunca vi um momento de oração tão silencioso como esse. E eu fui orar com o microfone na mão ainda, né? Aí eu, não, calma, tá desligado, senão o pessoal de casa vai ouvir eu orando ali no ouvido da minha mulher. E eu se escandalizar bastante. Mas, meus irmãos, que bom que isso está acontecendo. E eu quero que você pense nesse momento em alguma pergunta que você gostaria de fazer. Eu sei que eu dei uma zoada no início lá, no pessoal que fica perguntando o que pode e o que não pode, mas se isso é algo importante para você, se você ainda não clareou algum assunto na sua vida e você gostaria de esclarecer, aproveita esse momento, o pessoal vai distribuir aí os papéis, e se alguém quiser vir fazer uma pergunta agora no microfone, vem cá. Tamires é a primeira? Ah não, está indo beber água. Ela levantou para beber água só. Pastor Zias tem uma pergunta. Eu visitei um senhor uma vez no interior de Sergipe, que estava com 4 crianças em casa, 4 meninas, e eu sofri com ele porque ele chorou na minha presença. A mulher o abandonou e fugiu para São Paulo. Não foi para perto, para voltar depois, ela foi para São Paulo. Mas eu percebi uma coisa nele. Eu não estava suportando o mau hálito dele. Profundo, profundo. A mulher foi parar em São Paulo. Eu entendi o recado. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Pode vir. Tem que falar aqui para ficar na gravação. Clério Júnior, uma curiosidade, está ali escrito. O texto, antes de você ler, Paulo fala assim, quando o que vocês me escrevem é bom que homem não toque em mulher. Como você enxerga isso? Tipo assim, vocês que estão solteiros estão de boa, continua solteiro? Meio que isso que ele fala? Então, existem comentaristas bíblicos que colocam aí uma quebra nesse texto. Quanto aquilo que vocês me escreveram, bom seria que o homem não tocasse a mulher, faz parte da pergunta. E ele continua dizendo, entendeu? Mas a verdade é que o contexto geral de Paulo, ele vai argumentar que sim, que a pessoa que ela é solteira, ela vive para as coisas de Deus. E a mulher, por exemplo, que se casou, ela vai viver para agradar o marido, pode servir a Deus, mas o tempo vai estar aí dividido. O tempo que eu era solteiro, por exemplo, eu estava fazendo o trabalho de Deus, às vezes de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo servindo em algum ministério, fazendo alguma coisa. A partir do momento que eu casei, eu preciso dar atenção para minha esposa, como o pastor André falou, é o meu primeiro ministério, é cuidar da minha casa. É pré-requisito bíblico sobre a minha vida, entendeu? Então, assim, solteiros, enquanto você está solteiro, se você não recebeu de Deus o dom do celibato, porque ele existe, né? Se você não recebeu esse dom de Deus, você está solteiro por algum tempo determinado. Aproveite o máximo e mergulha de cabeça na obra de Deus, enquanto você pode. Porque senão depois você vai ter que alternar entre segurar um neném, pregar e fazer uma coisa, outra, entendeu? Mais alguma pergunta? Pode vir. Essa sempre tem, né? Essa daqui é clássica, não tem palestra na igreja falando sobre sexualidade que não vai ter essa. Sexo anal é pecado, né? Então, gente, vamos responder essa pergunta. Eu sei que a gente vai encontrar na internet afora pastores com outros tipos de entendimento, e eu respeito todos os pontos de vista, mas o que eu entendo é, a Bíblia não fala que é pecado. Algumas pessoas usam alguns textos da Bíblia para poder argumentar, quando fala, por exemplo, a palavra sodomia,
e tentam dizer que é a respeito disso, mas o contexto não é esse. Sodomia aponta mais para a homossexualidade. Outros vão pegar um texto lá que Paulo fala, as mulheres fizeram um uso contrário à natureza do seu corpo. Também não é disso que está falando. Qualquer exegese séria sobre o texto não vai revelar isso. O fato é, a Bíblia não diz que é pecado, mas isso não quer dizer que necessariamente todos os casais vão ter que fazer isso, porque a Bíblia não diz que é pecado. Tá? Então, por isso, vamos clarear um pouco a ideia, clarear um pouco a situação. Essa é uma região do corpo que não foi feita para isso. Você sabe muito bem para que ela foi feita. Enfim, mas esse argumento também, de certa forma, ele por si só, ele não é bom, porque eu já ouvi pastores falando a respeito disso para sexo oral de uma maneira toda absurda. A boca não foi feita para isso, quer dizer que não pode beijar também, porque a boca foi feita para comer? Não faz sentido, tá? A grande questão é, existem por uma questão de saúde, uma série de questões relacionadas a isso. E talvez a pergunta mais importante é, por quê? Por que você vai querer fazer isso? Será que isso não é meramente uma herança da cultura pornográfica que você recebeu? Será que você não alimentou em você um desejo errado por conta de toda uma cultura sugerindo que isso seria uma coisa boa? É importante a gente entender que a Bíblia não diz que é pecado, porque se um casal resolver experimentar e há consentimento entre os dois, só sugiro que tome os devidos cuidados, né, de higiene e tudo. Como eu disse, o local foi feito para outras coisas, mas o que a Bíblia diz a respeito disso é que o corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao homem, e esse pedacinho do corpo é corpo. Enfim, se há consenso entre o casal, não há necessariamente pecado, mas isso pode se tornar a partir do momento em que um dos dois está obcecado por isso, e a sua única expressão de sexualidade é dessa maneira. Isso inevitavelmente vai gerar problemas de saúde. Eu já vi médico falando a respeito disso, de bactérias que migram ali do final do intestino e vão direto para o coração, e causa toda uma desgraceira que, em pessoas, por exemplo, que têm isso como a sua única forma de expressão sexual, a maior parte deles tem problemas seríssimos disso. Eu vi médicos explicando a respeito, entendeu? Então é algo assim, para se ter cuidado, e pode se tornar pecado numa relação, quando um meio que força a barra com o outro para ter isso, e como eu disse, se torna algo frequente. A pergunta que a gente tem que fazer é, por que existe em você esse desejo? Será que ele deveria estar aí? Porque se é algo de herança da pornografia, eu te digo, existem tantas outras posições e tantas coisas mais interessantes, entendeu? Mas se existe esse desejo entre vocês e quiserem experimentar, como eu disse, pecado não é, tá? E por que eu estou dizendo que não é pecado? Porque eu não invento pecado que não está escrito na Bíblia. Tem igreja que é mestre de dizer isso. Hoje à tarde eu vi um pastor xingando os irmãos de lixo. Essas irmãs que gostam de usar brinco, esses lixos estão indo para a igreja tal, glória a Deus, que estão limpando a nossa. Isso não está escrito na Bíblia, gente. Eu não posso inventar coisa, mas xingar os outros de lixo é pecado, tá? Eu não posso inventar pecado que não está escrito na Bíblia. A gente tem que usar o bom senso, ok? Então usem o bom senso entre vocês. Como é que você vai descobrir se sexo anal é pecado? Pergunta para sua mulher, mulher, é pecado? Se ela falar, é pecado, amém, glória a Deus. Tá? E vai submeter o seu desejo, como todo desejo errado que você tem, porque a sua mulher falou para você que é pecado. Agora, se ela falar, não é não, aproveita, experimenta, só tome os devidos cuidados, como eu disse. Beleza? Mais pergunta? Fantasias, roupa, é liberado? Fora lingerie, entendi. Estava tentando entender, yoga, lingerie, não, é fora. Né? O negócio é o seguinte, existem aquelas lingeries, ou seja, roupa íntima, que são sexys, né, que são feitas realmente para instigar um ao outro, e existem aquelas roupas que, na verdade, são uma fantasia. A pessoa, além de estar usando a lingerie, é uma lingerie que faz ali referência a bombeiro, polícia,
enfermeira, personagem de anime e coisas desse tipo, né? Então, vamos lá. Biblicamente falando, existe alguma coisa que de alguma maneira aponta para dizer que isso aí não pode? Não. Aonde que chega num ponto que eu acho que começa a ficar uma linha meio negra? Quando associado às fantasias, existem outros sentimentos e outras coisas relacionadas. Se de repente o cara quer que a mulher se veste de enfermeira para ele que está pedindo isso, porque na cabeça dele tem alguma coisa, e tem uma enfermeira que ele sai desse negócio. Isso aí não é para você. Mas uma fantasia normal, às vezes vai lá, tem uma lista lá, a pessoa que vende isso aí, chega numa loja lá, deixa eu ver aqui as fantasias, gostei dessa, vou levar. Para brincar, vão se divertir, vão ser felizes. Não é pecado em si a coisa, mas pode se tornar. Por exemplo, o pessoal que curte sadomasoquismo. Para mim, isso daí, embora você não vai encontrar explicitamente na Bíblia algo dizendo que isso é pecado, é porque não tinha isso na época, gente. Mas claramente, para mim, isso aí é Satanás transformando em fetiche estupro e violência. É a pessoa fantasiando que está sendo machucada, estuprada, xingada. Existe uma raiz demoníaca nisso. Existe uma construção da sexualidade voltada para algo doentio. Então, sim, eu acredito que essa parte é pecado. Vamos aqui, deixa eu ver se eu respondi a outra toda. Ok. Se sem querer rolar um anal, o que fazer casados? E o ideal é quantas vezes na semana? São 2 perguntas. Sem querer para quem? Essa é uma pergunta que eu preciso entender, né? Porque alguém quis nessa história aí para acontecer. Enfim, vão conversar, vão chegar o que fazer. Se estiver aguentando, termina. Se não estiver aguentando, para, né? Conversa, é simples, né? São casados, vocês se resolvem ali. Tranquilo, trata com leveza. E aí a pergunta é, o ideal é quantas vezes na semana? De certa forma eu respondi isso na leitura do texto. Quem quer mais é que vai determinar quantas vezes, porque o marido não pode se negar à mulher e a mulher não pode se negar ao marido. Então tem casais que 2 vezes na semana tá de boa. E tem casais que 1 vez por dia tá pouco. Vai depender do ritmo da pessoa que quer mais. E você corre atrás. Você que de repente não está dando conta, né? Corre atrás e vai se adaptar e Deus vai te ajudar e vai te dar força a isso. Amém? Mais perguntas? O pessoal está com papel aí espalhado, está escrevendo? Mais alguém aí precisa? Essa pergunta é mais enfim, seguinte, sou solteiro, conheço a pessoa, conversar, namorar, né, beleza. Até que ponto, o que se pode, o que se deve conversar ou não? E que coisas é mais para conversar quando já estiver casado e tal? Porque, por exemplo, às vezes, numa conversa, você pode estar instigando a pessoa erradamente, porque você não é casado com a pessoa, pode ser até noivo. Então, falar, eu tenho esse desejo, ou eu me preocupo com isso, entendeu? Até que ponto dá para conversar com a sua namorada, sua noiva, sem necessariamente, entendeu? Até que ponto dá para ser claro e não pecaminoso, entendeu? Então, eu perguntaria isso para o Espírito Santo no decorrer do processo, entendeu? Não aconselho ficar tendo muita conversa sobre vida sexual antes de casar, não, porque, irmão, sem conversar muita coisa, essa fase da vida é uma fase difícil. Sabe, você saber que você está ali, que daqui a pouco a pessoa vai ser sua, e a sua cabeça já está amadurecendo um monte de desejo, às vésperas de você, se você começar a conversar, isso, o que você gosta, e quando a gente fiz, vai dar ruim, sabe? Mas, assim, algumas coisas eu entendo que são necessárias conversar, né? A minha sugestão é, conversem, mas como qualquer namoro,
não namorem sozinhos em um mesmo ambiente, não fiquem em um mesmo ambiente sozinhos. Quem está namorando, quem está noivo, não deve ir um para a casa do outro, quando o outro não está, não, pastor, eu sou crente, não vai acontecer nada, não. Eu sempre me lembro quando a gente era adolescente, aqui nessa igreja, num templo pequeno, na verdade eu estava um pouquinho mais velho, né? Mas a minha mãe explicando isso para o grupo de jovens da igreja, olha, você está namorando, não vai namorar numa praia deserta, achando que você não vai cair, não. Aí um colega estava do meu lado e falou assim, eu vou cair matando ainda. Vai. Então, assim, foge de tudo que você sabe que está te levando para o pecado, né? E nessa questão da conversa, vai sempre com o Espírito Santo, mediando, conhecendo aí os seus limites. Amém? Mais uma pergunta? Você tem uma pergunta, pastora? Microfone aqui para ficar na gravação. Boa noite, graça e paz. A minha recomendação completa algumas coisas dentro do que o pastor Clériston falou. Que ele várias vezes foi conversando com vocês e falando assim, ora, e o povo rindo. Gente, essa parte é muito séria. É oração mesmo. Porque, assim, se vocês têm uma barreira nessa área, vou dar um exemplo. Né? Vou dar o exemplo de Paty e Cláudia aqui, porque a gente se entende aqui depois. Vamos dizer que Patrícia tem uma barreira. O homem precisa entender que o problema não é da Patrícia. O homem precisa entender que o problema é do casal. E se o Clauber tem esse problema, a Patrícia precisa entender isso, entendeu? Vocês, como casal, precisam entender que os problemas que existem é do casal, não é da mulher ou é do homem. Tipo, meu marido tem esse problema, minha esposa tem esse problema. Não, é a gente tem esse problema, porque vocês são um. Então, assim, há barreiras que vocês só vão conseguir vencer é na oração mesmo. Então, assim, vocês foram rindo, ele foi brincando, mas isso é muito sério. É muito sério mesmo. Se vocês não pararem para orar a respeito de determinadas barreiras que existem na vida de vocês, a coisa não vai andar. Entendeu? Então, assim, leva essa parte a sério, porque vocês vão conseguir verdadeiros milagres. E eu não estou falando simplesmente de vida sexual, estou falando de vida conjugal, tá bom? Mais uma ou vamos encerrar? Amém? Está todo mundo bem instruído, expert aí no assunto. Vamos orar então, meus irmãos. Eu queria chamar todo mundo que é casado para vir aqui para frente e fica aqui desse lado. E todo mundo que é solteiro e quer casar, vem aqui para esse lado aqui, que eu vou orar por todos vocês. Quem está noivo, preparando para casar, pode ficar do lado de cá também, tá bom? Adriele mudou de lado, né, Adriele? Antes era do lado de cá, agora está do lado de cá. João e Natália também. Amém. Fica no meio do caminho aí. Na verdade, você está lá, né? Você está lá. Então, estou considerando casado. Tá bom? Vamos orar? Irmãos, eu tenho visto Deus fazer milagres nessa área na vida das pessoas. Se você tem uma barreira agora, alguma coisa que você acha que ainda entrava a vida de vocês, aproveita esse momento e coloca diante de Deus, porque a gente vai estar aqui concordando como igreja. E, meus irmãos, Deus tem dado uma graça sobre essa igreja
de restaurar muitas vidas nessa área, sabe? Vocês não têm noção de quanta gente chegou assim, destruída mesmo na sua sexualidade, e hoje tem alcançado restauração, tem vivido grandes coisas na presença de Deus. Vamos orar? Pai, eu vou começar orando aqui pelos solteiros, em nome de Jesus, que eles venham se casar no Senhor, meu Pai. Que eles venham viver cada fase da vida deles, da maneira correta, debaixo da Tua bênção, vivendo a plenitude de tudo isso que o Senhor nos ensina na Tua palavra, meu Pai. E que eles venham, meu Deus, ter uma família segundo o Teu coração. Homens e mulheres de Deus, construindo uma família, meu Pai, conforme os fundamentos que o Senhor nos ensinou. E eu venho orar nesse momento por todos aqueles que já são casados, meu Pai. Santifica esses casamentos. Purifica de toda herança da pornografia, todas as marcas, todas as cicatrizes de relacionamentos anteriores, de ensino errado, coisas da nossa natureza caída, meu Pai. Em nome de Jesus, vai purificando, que cada leito aqui seja como a Tua palavra diz, um leito sem mácula, santo, que a vida sexual de cada casal aqui representado seja para a Tua glória, meu Deus, que glorifique o Teu nome. A Tua palavra diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja tudo feito para a glória do Senhor, e que esses casais glorifiquem ao Senhor na sua vida sexual. Que eles cheguem, meu Pai, ao máximo que um casal pode viver. Que eles possam nos próximos dias, até hoje mesmo, já começarem a desfrutar de um nível novo, simplesmente porque a gente orou e creu junto e disse amém. Em nome de Jesus, eu peço, por aqueles que não têm conseguido ter orgasmo na sua relação, que isso seja uma página virada para trás, meu Pai. Eu peço, Senhor, para que esses casais, conforme a gente leu ali sobre os médicos falando no livro, que vivam essa realidade de orgasmos múltiplos e simultâneos, meu Pai. E que toda barreira para que essa plenitude aconteça, toda barreira caia por terra, em nome de Jesus. Que o Senhor dê a eles perseverança, meu Pai. Aqueles que têm coisas no seu ambiente atrapalhando a sua vida íntima, televisão dentro do quarto, filhos dentro do quarto, rotina desencontrada, videogame, qualquer coisa que esteja distraindo eles de estarem com a sua atenção um para o outro, meu Pai. Nós clamamos em nome de Jesus que a partir de hoje tudo isso seja consertado, que o Senhor nos traga consciência, que o Senhor nos mostre cada área que a gente precisa melhorar. E aqueles, meu Pai, que o Senhor quer levar a um processo de tratamento, que eles saiam daqui com a decisão de procurar ajuda, de procurar aconselhamento ou até mesmo um tratamento psicológico, mas que o Teu povo tenha saúde sexual e que a vida sexual desses casais seja próspera, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então só aí eu recebo. Amém. Irmãos, eu vou depois, a gente vai fazer uma playlist do congresso inteiro e deixar no canal da igreja. Mas eu vou recortar esse vídeo, não é? No final, e vou fazer, vou deixar disponível lá no meu canal. Você pode mandar isso para algum casal, você pode mandar isso para o seu marido, para a sua esposa que não estava aqui hoje, para que todos possam assistir e ser edificados nesse sentido. O nosso congresso na família, ele termina amanhã.